Fala, fala, rapaziada, começando mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Hoje eu, Thiago Bayer, dessa vez tô sem boné, né? Não? Dá um salve aí, Thiagão. Salve, rapaziada. O Gama hoje não quis entrar no personagem do boné, né? Porque Esqueci. todo mundo começou a copiar essa dupla aqui no boné, né? O Campos e o Levi. Agora os dois querem imitar os personagens, né? Fica difícil. Mas estamos aí para gravar mais um episódio. Isso aí, rapaziada, vocês já leram aí na legenda, né, do episódio de hoje. Vamos falar mais de Corinthians, desse ciclo do Luxemburgo. 7 jogos sem vitória, só empate e derrota, 4 derrotas e 3 empates. Então vamos comentar um pouco desse início e prever um pouco o que pode acontecer com a volta do Renato Augusto, com a janela de transferências abrindo aí, retorno de jogadores, possivelmente. Vamos ver, fazer um geralzão aí do Corinthians nesses últimos dias e futuramente também. Quer começar por onde, Thiago? Vamos falar então desse tempo atrás aí, né, do que o Luxemburgo fez até aqui, dando valor à categoria de base, né? Tirando um pouco os medalhões, né? Eu até pensei que ele não iria fazer isso, mas contra a gente no Júnior, né? Estamos gravando aqui na quinta-feira, então ontem, na partida de ontem, sacou o Fagner, sacou o Fábio Santos, fez uma zaga ali com Bruno Mendes, Gil, Murilo e Bidu, né? Esses daí, acho que o Gil é o único que não tem como sair, porque o Corinthians não tem zagueiro destro, né? E sem falar até do Carlos Miguel também, né? Que acabou ganhando uma chance porque o Cássio teve a amidalite, mas enfim, verdade. Tava lá o Carlos Miguel no gol. Carlos Miguel também. E como eu tava falando, né, o Bruno Mendes é o único zagueiro destro, então teve que jogar na lateral direita. Coisa que tem o Caetano, o Murilo. Então são jogadores aí que jogam na mesma faixa do campo. Então o Gil acho que é o único mesmo que difícil tirar ele ali, né? Tinha o Balbuena também, mas já é descartado completamente pelo Luxemburgo. E a moral que ele dá pros meninos da base, né? A única coisa que eu, já pulando um pouco, né, a parte do Pedrinho, né, que acabou cortando ele da seleção do Mundial Sub-20, não utiliza mais. Então essa parte aí das categorias de base eu até acho bem interessante, mas tem algumas coisas ainda que não dá para entender, mas tudo bem, tá num processo aí. Tem coisas que a gente não sabe, né, por não estarmos lá 100% lá ligado no Corinthians, o que a gente vê é mais na internet mesmo, presencialmente não sabe de nada que acontece. Então o que você acha aí da categoria de base, desse novo formato do Luxemburgo de trabalhar? Finalmente alguém para dar valor, né? O Vitor Pereira falava muito, né, mas não agia igual o Luxemburgo faz. Exato. O Vitor Pereira até, acho que o momento que ele mais utilizou os jogadores da base foi quando os jogadores que teoricamente teriam que jogar estavam machucados ou suspensos, enfim, ele apelou mais ali no momento que não tinha muita alternativa. O Luxemburgo ele já chegou com essa premissa, né, de botar um pouco os medalhões do time no banco, dar um pouco mais de chance para os jovens das categorias de base, ele chegou falando muito disso, né, colocando aí como talvez sua principal virtude. Essa questão do Pedrinho aí, eu fico meio... Eu não concordo nem discordo, assim, eu acho que ele fez certo em ter cortado o menino do Mundial. O que as pessoas têm falado, o Vessone até falou isso no programa dele hoje de tarde, falou que as informações que ele tem é que o Pedrinho sentiu um pouco da pressão do profissional. Não tem treinado tão bem quanto já tinha treinado antes. Depois daquele jogo contra o Fortaleza, que ele não jogou tão bem assim, foi substituído. Parece que aquilo mexeu um pouco no emocional dele. Foi até queimado. Sim, exatamente. E é uma coisa que, convenhamos, né? O Corinthians não tá no melhor momento possível para um jovem da base estrear, né? Já tá uma fogueira muito grande. Ainda mais um menino que tem muita expectativa, né? Que muitos pintam como talvez o maior talento aí que o Corinthians tenha nos últimos tempos. Enfim, então, querendo ou não, bater uma pressão nele talvez seja natural mesmo pela idade. Enfim, vamos ver como é que ele vai se desenvolver, né? Tomara que ele consiga voltar aí a se destacar e ter mais chances. Fora isso, eu acho que os principais destaques, né, dessa nova leva de jogadores aí estão na defesa, né? Não só pelo Murilo, que é um moleque muito promissor, eu acho que é muito bom. Além de ver que o Luxemburgo está dando oportunidade para ele, como o Corinthians tem facilidade para revelar zagueiro, né? Pelo menos nos últimos 2 anos foram alguns zagueiros revelados, né? O João Vitor, que foi vendido por um bom valor aí pro Benfica. Teve o Raul Gustavo também, que tá no empréstimo lá pro Bahia. Não é um zagueiraço, como talvez tivesse uma expectativa, mas é um bom zagueiro, tá no empréstimo ali, quem sabe ele volta melhor. E o Murilo e o Robert Renan, né, que são os dois grandes expoentes aí. Robert Renan, que tá no Zenit, foi envolvido na troca pelo Yuri Alberto, e o Murilo agora que tá ganhando chance e tem representado bastante aí. É um garoto que eu acho que ainda tem muitas coisas para evoluir, mas eu acho que ele é muito diferente ali atrás, ele dá uma saída de bola um pouco melhor do que o Gil, do que outros jogadores.
ele é bastante seguro e é diferente dos jovens que sobem da categoria de base, né? O moleque é um touro, né? Porque geralmente a molecada que sobe da base do Corinthians é no estilo Watson, no estilo Pedrinho, a galera é raquítica, mas o Murilão aí parece que é uma parada genética mesmo. E fora isso, eu acho que o Bidu e o Bruno Mendes, por mais que eles não sejam jovens da base do Corinthians, eles são jovens e são jovens que estão pedindo passagem. O Bruno Mendes, pô, é um jogador que eu sinceramente tem que ficar, e é um jogador que sinceramente eu não consigo entender porque ele nunca conseguiu se firmar com nenhum técnico de verdade, né? De a galera realmente apostar nele e falar, não, você vai ser meu titular e você vai jogar até o final e é isso. Eu espero que com esses bons jogos que ele fez, até na lateral e de zagueiro, é um cara muito versátil. Às vezes eu acho que ele vai melhor de lateral do que de zagueiro, às vezes eu acho que ele vai melhor de zagueiro do que de lateral, mas enfim, ele corresponde em qualquer posição que você bota ele ali, ele dá a vida, dá o sangue, e acho que é o que o Corinthians está precisando. E o Bidu também, que eu acho que é uma surpresa muito positiva, é um garoto que eu não tenho certeza quantos anos ele tem, mas eu sei que ele é jovem. E Bidu deve ter uns 23. Então. E ele tá mostrando bastante potencial, um cara que tem melhorado a sua parte defensiva e a parte ofensiva também dele é muito 24 boa. anos. 24, jovem ainda. Não tão jovem quanto o Murilo, quanto o Pedrinho que eu tava falando, mas jovem, ainda tem muito para evoluir. Tem melhorado a sua parte defensiva e a parte ofensiva dele é boa também. É um cara que apoia bastante, coisa que o Corinthians não tem com o Fábio Santos, né? O Fábio Santos é um jogador que, infelizmente, ele não consegue apoiar mais o time ofensivamente. Ele não tem força para chegar cruzando e quando ele tá lá na frente, ele demora muito para voltar, acaba deixando espaço. Então eu acho que esses jogadores eles vão acertando o time, principalmente na defesa aos poucos. Eu acho que o Gil até tem jogado um pouco melhor por estar resguardado por esses jogadores mais jovens. O time também tá jogando numa linha mais baixa, né? Isso talvez tenha facilitado para ele. Mas, enfim, eu acho que é muito positivo isso do Lucha, é um ponto positivo, sim, ele tá apostando nessa molecada. Óbvio que talvez, às vezes, não seja nem por convicção própria, mas porque também é o que precisa ser feito, né? Porque realmente não tem condição. O Fagner tava deixando muito a desejar na lateral direito, o Fábio Santos também. Enfim, vamos ver o que ele vai fazendo aí. Quero ver mais o Wesley também, que ele já começou a botar em campo, mas é isso. E em questão, tem uma coisa que você falou que eu queria comentar em cima. Você falou do Pedrinho, né? O Cássio disse que talvez foi o talento mais impressionante que o Cássio viu, né, dentro do Corinthians. Isso realmente pode dar uma balada ali emocionalmente no moleque, né? E dos meninos da base mesmo, eu acho que o mais pronto, assim, que eu vejo que quando entra, joga bem, e tanto na base, é o cara da base mesmo, e o profissional quando entra, joga bem, mas não tem chance, é o Biro. O Corinthians não conseguiu vetar a ida do Biro pro Mundial, o Luxemburgo ficou até triste por isso, que ele disse que chegasse um pouco mais cedo no Corinthians, tinha conseguido barrar. E o Biro, pra mim, sempre quando ele entra bem, mas não é um cara que tem sequências, igual o Matheus Araújo. Sim. Já teve sequências com o Lázaro, teve sequências, né? Já entrou também com o Luxemburgo, mas o Biro, ele não, nem com o Vitor Pereira, colocou ele pra jogar um pouco ali, contra o Fluminense, né? Depois tomou 4-0 do Fluminense, e o Biro jogou esse jogo, se eu não me engano, quando ele ia pegar o Boca Juniors na semana. E aí o Vitor Pereira colocou todo mundo reserva, tomou 4-0. Vitor Pereira gritou pra caramba com ele durante o jogo também. Isso daí também, então o Biro, vamos ver se volta, quando voltar do Mundial, né? Se fizer o Mundial bacana, já esteja pronto, já com bagagem e com... deu assistência nesse último... Ele e o Giovani, né, do Corinthians estão lá. O Giovani é outro também, né? O Giovani, quando entra, não vejo o talento nele igual o Biro, igual o Pedro. Não, porque eu acho que são características diferentes, né? Eu acho que o Biro e por exemplo, o Pedro e o Wesley é mais aquele jogador que tem, sabe, que tem o talento mesmo, que você sabe. O Biro é inteligente, mano. O Biro tem a visão de jogo, é um cara muito versátil também, já jogou até de lateral esquerda, de meia, de ponta esquerda. O Pedrinho e o Wesley, dois jogadores dribladores. O Pedrinho com mais força física e o Wesley mais rabisquento, né? E o Giovani é mais um jogador, sei lá, ele é muito físico, né? De velocidade, de explosão, enfim. Talvez realmente, eu acho que talvez você olhando não agrade tanto quanto os outros, né? Mas também eu acho que é um jogador que pode ajudar de uma certa forma. E você falou do Bruno Mendes, né? Que entra técnico, sai técnico e ele não joga. Eu lembrei rapidamente aqui de outro exemplo, que é um garoto da base, que é o Watson, né? O Watson entra, de fato. fez gol contra o Remo, joga bem. Tem uma sequência bacana, tem uma sequência da hora com o Lázaro, parece até que ele tinha firmado como titular, né? Depois daqueles gols contra o São Paulo lá, falei, não, agora o Watson vai ser titular. Arriscando numa nova posição, né? De meia, o Lázaro colocou ele ali. Um formato de um 4-4-2 losango ainda, pensou que ia ser o Watson, ia ser o cara do meio ali, caído um pouco mais pra direita, pra puxar da perna boa.
Mas ele acabou não firmando também, né? Então, mesmo o caso do Bruno Mendes, eu acho que é do Watson que não, a gente não sabe, né? A gente não tá lá pra saber. Não, mas assim, acontece. Sinceramente, eu acho que o Watson foi muito prejudicado por toda essa bagunça aí que teve no Corinthians, porque o Lázaro tinha convicções muito, muito boas, assim, no início da temporada, desse losango, do Watson ali, o estilo de jogo, mais toque de bola, e depois que o Corinthians perdeu pro Ituano, parece que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha construído até aquele momento, né? Então o time perdeu toda a filosofia que tinha, já virou uma bagunça, e eu acho que o Watson caiu nesse bolo aí, enfim. Tem esse ponto também, mas é igual você falou que o Vessone trouxe a informação do... Eu não assisti hoje à tarde, né, o programa, mas isso do Pedrinho de ter sentido um pouco essa pressão, agora que a imprensa tá de volta, né, o CT do CT Joaquim Drago, não dá pra gente saber um pouco das coisas que acontecem mais, né? Sim. Era só boatos mesmo, só fofoca do dia a dia, agora vai dar pra ter uma noção. Isso é uma coisa hoje em dia é uma coisa muito incomum, assim, a imprensa ter acesso a treino, né? Acho que o Luxemburgo traz isso muito de uma velha guarda mesmo, assim, eu não, pelo menos... Caixa de areia. Exatamente. Eu não vejo outros técnicos fazendo isso, nenhum outro técnico do Corinthians antes dele também fazia isso, de abrir pra imprensa treino. Tipo, eu vejo que a imprensa cobra muito, eu acho que também isso é uma coisa legal, porque eu acho que o técnico consegue mostrar que ele tá trabalhando alguma coisa, né? Então se o time não apresenta, a imprensa sabe que ele tá tentando nos treinamentos, mas também, não sei se, sei lá, parece uma coisa também um pouco ultrapassada pra mim. A justificativa dele foi que o Corinthians tem patrocínio, né? Então o patrocínio paga pra aparecer no treinamento também. Foi o que ele disse, né? Então vocês têm direito a ir no treinamento porque o patrocínio paga pra aparecer. Se o patrocínio não aparece no treino, eles estão perdendo dinheiro. É um manager, né? Foi a justificativa dele. As coletivas dele é sempre um barato, né? Se fosse tão boa quanto é. Tava uma maravilha. Mas tinha outra coisa que eu queria falar. Fala aí. Contra a Argentino Júnior, né, na partida da Libertadores 0x0, a média de idade do Corinthians era bem baixa, né? Os que entraram em campo. Se for pegar assim rápido, de pensar rápido assim, de quem tinha mais de 30 anos, era o Gil e o Paulinho, só. Verdade. Porque Bruno Mendes, Murilo, Bidu, Fausto, Maicon, Paulinho, Adson, Roger Guedes e... O Maicon parece que ele tem 45, né? Tirando esse detalhe. Mas acho que desses aí, o mais velho quem deve ser é o Roger Guedes com 7, ou o Bruno Mendes. Eu acho que sim. Não, o Roger Guedes é mais velho que o Bruno. Então a média de idade quando a gente no Júnior era bem baixa. Então essa desculpa aí de o time é velho, pô, já não tem mais. Não tem. Pode ser que não tenha jogadores novos com uma qualidade, né, do Corinthians necessária. Sim. Mas a idade, assim, dá pra fazer uma mescla bacana. Eu vi até um cara no Twitter comentando lá de questão de experiência, né? Falou que ele defendeu, né, que o Ju não é um problema. Lembrei, que cara no Twitter, foi o Castan que falou um negócio desse. No podcast não é qualquer um. Podcast do Benja, que o problema não é ter um zagueiro lento, um zagueiro velho. É ter dois zagueiros na mesma idade, né? Concordo. Que um cobre o outro. Ele falou que ele era novo e o Chicão já tava numa idade avançada. E tinha o Alessandro, tinha o Fábio Santos, já tava com uns 30 ali. O Fábio Santos tinha 30 anos em 10 anos atrás, né? Sacanagem. Bizarro. Então ele falava que então o Castan disse que ele acabava, né, correndo pelo Chicão. O Chicão sabe correr na hora certa. Aí ele disse, né, que o Murilo com o Gil pode ser que dê certo, porque o Gil sabe que o Murilo é mais rápido. E o Murilo sabe que o Gil já tá numa fase final. Sim, total. Então, eu acho que o jogo de ontem... a experiência dá bom. Sim, eu acho que o jogo de ontem mostra muito bem isso também, né? Porque eu acho que, assim, o jogo do Corinthians foi tenebroso, assim, no meio pra frente. Não deu um chute no gol. Não, foi ridículo. Mas, defensivamente, se você olhar, o Corinthians se defendeu bem. Eu não consigo... A única defesa muito importante que eu vi o Carlos Miguel fazer foi naquela chute, daquele gol contra que o Corinthians quase fez. E ele pegou... Exatamente. Eu acho que a defesa se portou muito bem e, tipo assim, foi um jogo que sofreu, assim, não é aquele jogo que, você tá enfrentando um time pequeno e você tá lá atrás e vê uma bola ou outra. Não, o Corinthians foi pressionado o tempo inteiro. Não, e a defesa respondeu bem. O Murilo foi bem, o Bidu foi bem, o Bruno Mendes foi bem. O Murilo perdeu um gol, mas, enfim. Zagueiro. E o Gil, eu acho que indo no embalo tem ajudado, sim. Eu acho que o Gil pode ajudar. Eu acho que nem eu tinha dito, esse sistema mais defensivo, querendo ou não, também ajuda ele, porque o Gil não vai conseguir ficar correndo atrás do Rony, do Palmeiras, toda hora. Então é importante ter um Murilo quando for necessário. Mas enfim, eu acho que eles vão se complementando ali, o sistema tem ajudado ele também. E eu acho que é realmente isso que você falou, esse ponto do Castan, né? O problema não é você ter um zagueiro lento, o problema é você ter dois zagueiros velhos. Aí é pra matar. Aí não tem como. Não, infelizmente você tem dois zagueiros lentos. A linha defensiva inteira. Lento não, né? Vamos colocar velho. Velho a gente já associa a descer. Sim, exato. O Fagner, o cara passa nas costas dele e nem vê. Não, o Fábio Santos não aguenta subir e voltar. Então fica com uma linha defensiva inteira
era Balbuena, Gil, Fagner, Fábio Santos, então fica bem difícil. Agora com o Bidu, Bruno Mendes, Bruno Mendes ganhou umas divididas lá que pra mim intensidade, né? Intensidade total. Então fica um time mais... A gente não sabe também, como eu disse, estamos gravando aqui na quinta, não sabemos o resultado do Paulinho, se foi ligamento, se foi o entorse, né? Mas não sabe quanto tempo ele vai ficar. Eu acho que ele vai se aposentar no palpite aqui. Eu acho que ele vai parar, já juntar, tipo, o físico dele, o momento do time, o salário que ele ganha, não vai querer abaixar para jogar, por exemplo, no Bragantino, eu acho. 2 lesões seguidas, tem que ter muito psicológico, que eu acho que, falou, tipo assim, pelo amor de Deus. Ele falou que ia querer se aposentar, né? Ele falou que pensou na hora, né, da primeira lesão de se aposentar. Eu acho que ele vai acabar parando agora, mas é só um palpite mesmo. Então a gente não sabe como é que vai voltar, né? E daqui a um tempo, né, tem boatos aí que o Renato Augusto vai ficar no banco contra o Fluminense, eu não sei, eu acho que não. Mas em junho dizem que é certeza aí dele voltar. Quando ele voltar, aí eu acho que as opções já de meio campo já vai melhorar bastante aí. Jogar um Rony, Fausto, o Maicon, não sabe como é que o Maicon vai estar, né? O Maicon cada jogo é uma expectativa dele, não joga. Sim. Mas eu acho que vai melhorar, né? Se o Luxemburgo não perder a cabeça e não perder a mão, só fazer o básico, cara. Faz o básico, que é o quê? Que é o que todo mundo já sabe. Colocar a base, colocar os moleques. Achou a zaga. Agora que achou a zaga, cara, acho meio campo. E vai, eu também acho. E vai pegando. Título, já não ia ganhar título de qualquer jeito com o Lázaro, né? A expectativa que eu tinha é que ia ganhar, mas esse negócio de, o time tá mais leve, o ambiente tá mais agradável. Não, isso aí é uma balela aí, né? Não, aí pegou o primeiro jogo mata-mata e tomou tumba. Entendeu? Não, e o pior é porque isso daí foi um tiro no pé muito grande que os jogadores deram, né? Porque vagabundagem. Eles colocaram uma armadilha pra eles, eles colocaram uma pressão de tipo assim, então o clima tá bom agora, a gente precisa mostrar alguma coisa, porque se a gente não mostrar... se queimando sozinho, porque agora exatamente. Que deu ruim, deu ruim porque era tudo vagabundo aí. Ninguém queria treinar, exatamente. O Lázaro não cobrava os caras, só parecia ele, aquela cara de bunda lá uma famosa múmia. Campo, sacanagem. Dá até raiva falar disso. Mas mostra que eles mesmo se queimaram por isso, né? Que falta um técnico profissional, né? Que cobra os caras, que insiste em um esquema tático, né? E eu acho que o Luxemburgo tem que ter essa pegada dele, né? Experiente pra caramba aí no futebol. E agora que achou a zaga, acho o meio campo, vai pegando. Como eu tava falando antes, esqueci até. Eu acho que não ia ganhar nada com o Lázaro. E agora não vai ganhar nada com o Luxemburgo, é óbvio. Então o esquema é lutar pra não cair, cara. Eu acho que o Corinthians não cai, não. Mas tem que achar um time pra jogar um futebol melhor, pra tentar classificar no Libertadores aí, ver até onde vai. Copa do Brasil agora, acho que deu ruim mesmo, né? Tomar 2-0 é complicado. É duro. Mas tentar uma recuperação no Brasileirão pra chegar na Libertadores ano que vem. Eu acho que o Corinthians conseguindo se classificar para a próxima fase da Libertadores, que assim, é difícil, mas é possível graças ao Liverpool, é possível. O Corinthians tem ganhado, o Independente tem ganhado o Liverpool, então assim, depende só dele. E, mano, fazer o melhor que der no Brasileiro, tentar chegar realmente se classificar para a próxima Libertadores, eu acho que é isso, as duas metas que o Corinthians tem. Se classificando para a próxima fase aí, mata-mata, a gente sabe que é outra história, né? Pode pegar um time mais forte, pode pegar um time mais fraco, aí a gente vai vendo até onde o Corinthians vai chegar. Mas aí eu acho que cada fase que passar é lucro, tanto esportivamente quanto financeiramente. E no Brasileiro é isso, é sair dessa zona incômoda logo, para poder espantar esse fantasma do rebaixamento, que é muito chato, o torcedor fica muito chateado com isso, porque realmente é muito difícil ver um time nessa situação, e ano passado você ter acompanhado o time finalista da Copa do Brasil com a esperança de ganhar o título, né? Porque era muito possível que eles ter ganhado aquele título e agora tá nessa situação. Então é isso, eu acho que pelo menos se o Corinthians não vai ganhar nenhum título, é tentar melhorar o seu futebol aí para pelo menos dar essa alegria pro torcedor de ver o time jogar, porque eu acredito que esses últimos jogos aí, toda essa sequência, principalmente do Lucha agora com derrota, empate, eu acho que isso deu uma desgastada boa assim na torcida de acompanhar o Corinthians, de realmente ter um prazer de assistir o jogo, né? Porque tá uma situação muito constrangedora de ver o Corinthians jogar assim. Contra o Flamengo foi até melhor, mas assim, então, foi um jogo melhor, mas não é aquela sensação de, finalmente, é uma sensação de, tipo, alívio, meu Deus, graças a Deus o Corinthians voltou a jogar bola. No finalzinho que já... Exato, exatamente. Mas vamos ver agora se, acho que o Capeta vai conseguir postar o vídeo amanhã, então vou falar do jogo de domingo, né? É domingo, Corinthians e... né? Domingão, o Fluminense que foi com o time reserva aí na Libertadores, provavelmente vai com o time titular contra o Corinthians, talvez seja, né, a primeira vitória do Corinthians aí, com o comando do Luxemburgo, né, que teve 3 jogos na Neoquímica Arena, com uma derrota e 2 empates, né?
Perdeu pro Del Valle, empatou com Fortaleza e São Paulo. Vai pegar agora logo o Fluminense. Eu acho que isso aí também atrapalha. O clima já é ruim, o técnico não é bom, o elenco não é fera. Aí só pega pedreira pro Argentino Júnior. Não, e pra piorar, Atlético. ainda tem o fiel torcedor todo cagado que a diretoria colocou em prática, né? Pra dificultar a ida do torcedor apoiar ainda bem que é ano de eleição. Ainda bem que é ano de eleição, dá tudo errado aí, já vê que não presta. Isso explica muita coisa, né? Troca já a chapa, troca tudo aí. Já mostra a realidade dos caras que estão afundando o Corinthians. O Duílio dá até uma esperança aí no começo da gestão dele, contratando só jogador top, né? Mas por nome também, né? Mas alguns realmente top, como o Yuri Alberto. Ele fez meio que o óbvio, assim, digamos assim, mas o óbvio também não significa que vai dar certo. Ele não estava acostumado com o óbvio antes dele. De fato. Mas, querendo ou não, ele fechou ano passado todos os meses, até pecado falar isso, né? No verde, né? Fechou no verde? Até pecado falar, fechou no positivo. Mas ele fez realmente o simples para uma gestão. Como ele estava desacostumado, né? Com os times de 2019, 2020. Em 2021 ele começou a aparecer assim, mas agora parece que está decaindo de novo. Então acho que tem que trocar a chapa mesmo, tem que ter algo mais profissional, porque tem muitas atitudes dele que foi bem amador, né? Mostra muito amador. Não tem malícia de... Não tem conhecimento, né? De futebol mesmo, né? De futebol não tem nada. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, que 8º jogo agora da era Luxemburgo contra o Fluminense. Se perder, não dá mais também, se empatar... Eu acho que é um jogo meio sem expectativa, assim, né? Tipo, não sei muito bem o que esperar. Eu acho que a defesa do Corinthians está sólida, não sei se vai ser, sei lá, vai ser um jogo difícil, o Fluminense vai estar em cima, e eu acho que a estratégia vai ser basicamente a mesma, né? Infelizmente o Corinthians não tem transição de defesa para o ataque nenhuma, é só pedrada lá para frente pro Yuri Alberto e o Roger Guedes tentar dominar e ver se sai um contra-ataque, alguma coisa, né? Calma aí, puxei a tabela aqui rapidão. Beleza. Fica escuro, mano. Eu tenho que trocar. Aí ficou claro que fica escuro. Tá acabando os jogos difíceis, né? Vai pegar agora o Fluminense, depois o Atlético, que é os. Aí depois a América. Então é difícil. Mas Cuiabá. Aí tem que ganhar, né? Aí não tem como então não ganhar esses jogos. Já tem uns jogos já pra dar uma equilibrada, porque pegar só Atlético, Del Valle, Fluminense. Não, a gente tem que ser sincero também. Essa sequência prejudicou muito o início de trabalho do Luxemburgo. Eu vejo muita gente comparando com o trabalho do Dorival do São Paulo. Eu concordo que o trabalho do Dorival do São Paulo é bom, mas também a gente tem que ponderar quem o São Paulo pegou e quem o Corinthians está pegando nesse momento, né? Porto Cabreiro. Então, exatamente. Eu acho que vamos com calma também. Óbvio, é muito irritante ver o Corinthians jogar e ver o Corinthians nessa situação, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Eu acho que trocar de técnico agora seria um absurdo também. Eu acho que por quinto técnico na temporada, o que você ia querer com isso? Obviamente nada. Acho que é deixar o Luxemburgo trabalhar aí, ver se ele consegue tirar alguma coisa, como você disse, já achou a defesa, agora vamos ver aí como que ele vai acertar do meio pra frente, né? Porque realmente é uma coisa que precisa melhorar. O Corinthians não consigo fechar os olhos e imaginar um gol do Corinthians saindo, sabe? Eu não sei, não consigo imaginar. Tem esse ponto aí também. Eu acho que para essa temporada mesmo não cair, obviamente. Título não vai conseguir se conseguir pegar uma Libertadores aí. O título seria uma coisa assim do universo conspirando, tá ligado? Daí tentar pegar uma Libertadores, mas acho que o mais importante é encontrar jogadores para a próxima temporada. Fazer um checklist ali e falar, esse aqui jogou muito, Biro. Ano que vem você vai jogar demais. Entendeu? Pegar uns caras assim, aqui não dá mais. Maicon, tchau. Exato. Entendeu? Fagner, não renova, vai embora, Fábio Santos. Entendeu? Fazer um time, criar um elenco pro próximo ano e aí trazer um técnico. Aí tem que ser um cara. Futebol mesmo. Tem que ser um cara que realmente vai fazer diferença. E por mim já vinha agora já. Se achar um cara bom mesmo, já contrata. Não, se tivesse um cara bom de verdade. Mas é isso, eu só não consigo pensar num outro técnico agora, justamente por isso, porque eu não consigo ver nenhum cara bom de verdade no mercado. Não, mas aí tem os caras que estudam o Cifute lá, não sei, nem sei se é o Cifute. Isso aí não existe, isso aí é tudo fake news. Os caras têm que estudar técnico aí no mercado, igual o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Pepa, ninguém sabia que era o Pepa, o Vin Diesel. Mas você tá falando de um time que tem gestão, velho. O Corinthians é como se fosse um condomínio. Mas os caras foram roubados. Ficam 2-3 anos na Série B. Isso é verdade. O melhor jogador do time dos caras é o Vital. Pra você ver, mano. E o Ramiro. Pô. Não, e a torcida do Cruzeiro tá ligado, né? Muito obrigado, Corinthians, pelo Vital e pelo Ramiro. O Cruzeiro, nesses últimos 2 anos, teve Pesolano, teve Pepa. E o Corinthians teve quem? Teve Mancini,
O Corinthians acertou em um técnico, né? Aí Vitor ele foi Pereira. embora. E aí ele foi embora depois. O Corinthians teve Mancini, teve Silvinho, Não tem teve jeito, você Luxemburgo. tem que investir num cara bom e tem que dar tempo pro cara trabalhar também. Eu acho que Exatamente. o Corinthians não tem isso. Mano, O primeiro cara que Corinthians não investiu foi o teve Vitor isso. Pereira e deu certo. E aí acho que gerou a expectativa do cara ficar, e aí finalmente o Corinthians tem um trabalho de mais de um ano com um técnico decente, né? Não o porra do Silvinho, que acaba um ano e fica 3 jogos, mas não deu certo, o cara foi embora. Enfim, agora é tentar fazer isso de novo para esse ano, pro ano que vem, enfim. Aí realmente dá tempo pro cara montar o elenco, ver quem ele quer que fique, pedir os jogadores, né? Tipo, contratar de acordo com o que o técnico quer, né? Montar realmente um time, porque o Corinthians ele não tem um time, né? O Corinthians não tem um time. O Corinthians tem jogadores aí que ou foram muito bons ou ainda conseguem competir de alguma forma, jogadores bons, jogadores jovens, mas não tem uma cabeça pensante por trás, né? Um elenco completamente desequilibrado, né? Então, deixa o Luxemburgo aí tampando o buraco por enquanto. É o que eu espero, né? Que ele esteja tampando o buraco por enquanto o Alessandro, o Duílio, pense em algum técnico aí gringo, pra já pegar, tipo, em julho, assim, trazer um técnico de verdade pra ele conhecer o elenco, já ver o que ele quer, e chegar em janeiro, já ter os jogadores que ele quer, os jogadores que ele não quer, quem ele quer que contrate. Então vai ser um passo para trás e depois 2 para frente, né? Contratar um técnico bom agora no final do ano, pra ficar 6 meses aí até dezembro. E quando começar a temporada que vem, o jogador já sabe como tem que fazer, a torcida já sabe o que é a expectativa, a diretor já sabe o que contratar. Então você chega em janeiro, não chega com surpresa, igual o Vitor Pereira, que chegou aqui pegando São Paulo. Chegou num dia, já pegou São Paulo. Nesse cenário ideal, o que seria, né? O Luxemburgo conseguir tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, botar ele no meio da tabela. Aí, tipo, sei lá, se passou de fase na Libertadores, beleza, se não passou, tá bom. E aí vem um cara que só pra completar o Brasileirão, o time não vai cair, sei lá, tá com seus 45 pontos já. Esse seria o ideal. O problema é que simples. O ideal nunca acontece, né? Ainda mais se envolvendo se tratando de Corinthians. É algo tão simples que pra ser feito que parece que é absurdo. Traz um técnico aí, 6 meses pra ele trabalhar, mas parece que não pensa. Se a diretoria pensasse igual a torcida, tá uma maravilha. Depende de que setor da torcida também. Tem o meu timão ali, amo o Romero, né? Romero. Tem uma galera que, pelo amor de Deus. Romero é sacanagem. Então dá um salve pra galera aí pra encerrar. É isso. Galera, um abraço, até mais. Continuem acompanhando aí a gente nas redes sociais. A gente tem colocado bastante conteúdo e vamos continuar colocando, porque é isso, a gente acredita nesse projeto e, mano, vamos até o fim. Obrigadão aí pra quem já é inscrito no YouTube, pra quem já segue a gente no Instagram, no TikTok. E é isso, um abraço, falou. Isso aí, rapaziada. Siga a gente no Instagram, no TikTok também. O TikTok tá da hora, tá com os conteúdos mais dinâmicos assim. No Instagram a gente coloca mais uns textos, mais artes assim, mais notícias mesmo, né? No TikTok é mais entretenimento, se você curte mais entretenimento também, siga a gente no TikTok, ou se não curte, mas dá uma moralzinha pra gente lá, assim como no YouTube também, uma moralzinha não dá nada, vocês não pagam nada, só acaba fortalecendo a gente. Isso. Fechou? Um abraço, até o próximo episódio, tamo junto.